a adolescência é uma fase complicada, né? Quem já passou sabe muito bem e quem tá vivendo sabe melhor ainda. Muitas mudanças no corpo, timidez e muitas perguntas na cabeça. A sexualidade surge com muitas interrogações. Por isso, informação nunca é demais, mas tem que ser informação de qualidade e de confiança. Por isso a nossa conversa hoje é sobre os adolescentes no quadro Saúde da Mulher. E ninguém melhor que o Dr. Belarmino. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gisele. Tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Ninguém melhor que o nosso amado Dr. Belarmino para tirar todas as nossas dúvidas ao vivo. Já sabe, né, doutor? Tem que mandar pergunta. Estamos à disposição, estamos aqui para esclarecer. É isso aí. Coloca na tela pra gente, ó, tá lá já, 988719831. Deixa a timidez de lado, se você não quiser falar o nome também, não tem problema. A gente coloca a sua pergunta aqui ao vivo. Mas posso pedir já um WhatsApp, que diz que tem um WhatsApp aqui pra gente colocar na tela, pode ser? Olha lá, Heloísa mandou pra gente, doutor. Doutor Belarmino, obrigada pela sua existência em nossas vidas, profissional e ser humano nota 1000. Um abraço meu e da minha filha. Olha lá. Luísa, obrigado, coração, obrigado por vocês existirem. A razão da minha existência são vocês. Obrigada. É o meu ofício. Tá? Até eu me emocionei aqui. Obrigado. Obrigado mesmo. Doutor, vamos então, obrigada, Heloísa, pelo carinho. A gente se sente lisonjeado aqui, né, doutor? Sente esse carinho de quem está em casa e sempre acompanhando. Aí da equipe. Exatamente. Vamos começar a falar então dessa adolescência? O tema de hoje é muito assim, pertinente, porque existe um período ali entre 12 anos e 18 anos em que a mãe não sabe como resolver as dúvidas da filha. A filha já está muito grande, já está acima de 12 anos para ir ao pediatra. Já não é criança? Já não é criança, já não é recém-nascida. O pediatra está preocupado com fazer a criança com o recém-nascido, com o bebê, ou a criança até 12 anos. E às vezes a menina começa a ter alguma secreção, algum corrimento, alguma cólica, começa a ter a primeira menstruação, começa a ter algumas perguntas, dúvidas, e a mãe sente-se inapta para responder. Nesse caso, quem entra é a figura do ginecologista. Nós, ginecologistas, somos os médicos que acompanham as mulheres em todas as suas fases, de recém-nascida até a melhor idade. Então, doutor, essa é a hora de levar para a consulta? O melhor momento para levar a menina à consulta é quando a mãe se vê incapacitada para poder resolver o problema da filha e o pediatra também sugerir que ela procure um especialista. A principal causa que a gente vê ou são as cólicas ou a menstruação que não começou ainda e as das amigas já começaram, ou porque estão começando a namorar e querem saber qual o melhor anticoncepcional. Algumas para saber se estão desenvolvendo bem. As irmãs já têm mamas, têm pelos pubianos, então a altura, o peso, são uma série de dúvidas que numa consulta a gente procura não necessariamente fazer o exame físico. A garota vai acompanhada preferencialmente da mãe. Existe no Conselho Federal de Medicina o artigo 74, que muitas adolescentes às vezes têm preocupação porque a mãe se atende conosco e elas acham que possa haver um cruzamento de informação. Isso... Tá, até queria perguntar, nessa primeira consulta, doutor, como a gente falou, são muitas mudanças, o corpo está mudando, a cabeça está a mil, são hormônios a mil. É normal o adolescente ter vergonha nesse primeiro momento? Tanto que, como lidar com isso? Lidar com isso pedindo, quando a mãe comentar, minha filha está com um probleminha, gostaria que o doutor avaliasse. Eu, particular, e acredito que meus colegas também, a gente já sugere que a mãe traga a menina, a adolescente, para a consulta da mãe. Ela fica sentadinha do lado, ela acompanha, então ela já conhece a sala de espera, existe a antessala onde a gente faz a conversação, depois existe um ritualzinho onde a mãe vai se trocar, vai fazer o exame, ela permanece na sala ao lado onde é feita a consulta, né? E ela vai acompanhar a conversa. Ela já vai se ambientar. Então ela vai ver que não existe nada de diferente. A mãe a acompanha quando a menina, a criança, a adolescente vai fazer a consulta. A mãe é quem a leva até o banheirinho, tem uma camisolinha, tem todo o ritual que a gente explica. Outra dúvida, outra questão, se associa muito a procura ao ginecologista com vida sexual ativa. Isso é um equívoco muito grande. A maior parte das pacientes que nós temos com problema de corrimento crônico, endometriose,
às vezes até doenças sexualmente transmissíveis que poderiam ter sido tratadas antes, as mães postergam porque elas esperam as filhas começarem a ter vida sexuativa, ter 16, 18 anos, e aí a dificuldade para podermos resolver isso é muito grande, porque já é uma doença, uma patologia crônica. Então, por exemplo, uma garota de 14 anos que não tem vida sexual ativa e a mãe, que lava a peça íntima dela, começa a observar que tem um corrimento amarelado, esverdeado, que não é o habitual. Porque para a menina, ali dos 12 até os 18 anos, ela começa a liberar um muco. O muco é muito semelhante a uma saliva, é uma secreção branca que não tem cheiro e não tem cor. Isso é normal, tá tudo certo. A partir do momento que a secreção ela passa a ter cor ou passa a ter algum odor, já tem que se averiguar para ver o que é. E ela não tendo vida sexual ativa, a gente tem um ritualzinho muito simples, a mãe nos acompanha, é colocado sobre a maca, a gente calça um par de luvas e com um cotonete a gente vai lá e coleta o material externamente. Então, para as mães que estão em casa, quando forem levar o ginecologista para saber que tipo de corrimento que a menina tem, 12 horas antes não pode tomar banho. Tem que ir bem in natura para ter material, porque é externa essa coleta. Perfeito. Né? Então, são pequenas coisas assim que a gente procura. E, doutor, voltando ali um pouquinho na questão da vergonha, se a adolescente fica tímida, é capaz dela não falar muita coisa que deveria abrir para o médico, né? A mãe precisa estar junto nessa consulta. Digamos que ela já foi nessa primeira, que viu como é que funciona, a mãe fez o exame, ok, já entendeu como é que funciona. Mas agora é a hora dela sentar e conversar. A mãe precisa estar junto? Não necessariamente. A gente só vai ser obrigado. É a paciente que vai determinar se ela quer que a mãe entre ou não. Quando é obrigatório a entrada da mãe? Quando a gente vê que a criança ou adolescente não tem discernimento ou ela possa ter alguma patologia que possa trazer algum dano a ela ou à família. Por exemplo, a gente faz um diagnóstico de alguma DST que a adolescente não vai saber como conduzir. Tem que notificar a vigilância sanitária, mas ela não quer que os pais saibam. Então você tem que conquistar a confiança dessa menina, dessa adolescente, de uma maneira muito simples, muito acolhedora. A gente está ali para ouvir. Nós, médicos, não julgamos, nós não fizemos sentenças, fizemos diagnósticos, nós estamos ali para tentar ajudar e tornar aquela vida melhor. Então, eu aprendo muito com a medicina, não poderia ser diferente. Mas, assim, pacientes da terceira idade, adolescente, a gente aprende mais ainda, porque o adolescente nos atualiza nos termos, nas situações. Você tem que estar muito antenado para poder ter um linguajar acessível. Quanto menos didático se for e mais amigo, melhor. Porque quanto mais confiança houver, mais dados eu terei para poder ajudar. Perfeito. A gente tem um WhatsApp já na tela? Pode ser? Ali, a Márcia. Minha filha tem 14 anos e já toma anticoncepcional por conta da acne, o que ajudou muito. Ela está tomando direto. Isso faz mal? Obrigada, Márcia. Oi, Márcia. É muito frequente o uso de contraceptivos para reduzir a oleosidade da pele para meninas na adolescência. O ideal seria, se fosse possível, a não ser que seja uma acne muito crônica e com indicação do dermatologista. Mas 14 anos é muito cedo, ela está em fase de desenvolvimento, não deveria, teoricamente, ainda estar fazendo uso de contraceptivo. O ideal seria usar bastante adstringente, bastante água, sabonete, porque a gente sabe que a principal causa da acne é a oleosidade da pele. Então, a partir de 16, quando a estatura, o ganho de peso, a altura já é proporcional, a gente pode pensar em indicar um anticoncepcional. Caso contrário, não. Teríamos que ver o caso da filha da Márcia em especial. De maneira geral, é muito cedo. Perfeito. 14 anos. Perfeito. Doutor, vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos lá? Mas continua mandando a sua pergunta que a gente está aqui para conversar com você e tem muito mais para a gente falar. Não sai daí. Com o nosso assunto de hoje aqui no quadro Saúde da Mulher, que é a adolescência. Se você tem dúvida ou tem um amigo ou amiga que quer perguntar alguma coisa, manda pra gente, 98871-9831 e o doutor Belarmino responde. Aliás, ele tá aqui comigo, já do meu lado, né, doutor?
porque o pessoal tá mandando pergunta. Aliás, vamos reforçar só, doutor, a idade para levar ao ginecologista. Saiu da infância? Entre 12 e 18 anos, principalmente porque ela já foge, ela não tem mais o perfil da pediatria e também não tem perfil do clínico geral. Perfeito. Então, entre 12 e 18 é o ideal. E é o especialista que vai cuidar dela a partir de ali, né? Perfeito. A dúvida da primeira menstruação, a primeira namorada, a primeira relação sexual, o método contraceptivo, o desenvolvimento. Aliás, essa conversa, ela é bem para quebrar um gelo, essa primeira conversa, né? A primeira conversa, na verdade, ela é bem despretensiosa. Tudo bem? Como você está? Como é que é? Sua mãe já vem aqui? E a gente vai conversando. É mais ouvir do que falar. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa primeira consulta, a gente já perguntou, né, se a mãe precisa estar junto. Mas a adolescente, ela precisa contar absolutamente tudo? Com quem ficou? Se já teve relação sexual? O que exatamente ela precisa contar? Ela deve contar somente aquilo que ela não se sinta agredida. Então, por isso que a gente tem que estar bem receptivo, bem acolhedor. Antes de tudo, falar, olha, o que nós vamos conversar aqui no consultório, é sigilo médico, você pode ficar tranquila. Só que todas as informações que você me passar, quanto melhor eu poderia dar uma resposta mais qualificada. Então, quanto mais segura a adolescente se sentir, melhor. Acontece algo... É quase como um padre, não pode contar. Então conta ali que tudo que você tiver de dúvida, é melhor falar com um profissional que vai poder ajudar. Com certeza. O que acontece às vezes, é muito interessante, já atendi, é comum, a adolescente vai sozinha, vai com a mãe. Ah, sim. A consulta é uma. Depois ela volta, remarca a consulta para dizer que não foi bem como ela colocou. Ah, olha só, viu? Porque às vezes a mãe intimida. Então ela ganhou confiança no profissional. Legal. E aí ela volta e apresenta os fatos como eles realmente são. Sem ali aquele constrangimento. Beleza. Tem pergunta, doutor? Vamos responder? Vamos lá. Opa, sumiram com a minha pergunta. Da Luana, da Eliane, pode escolher. Eliane, minha filha tem 9 anos e está com corrimento amarelado. Marquei para levá-la ao ginecologista. Fiz certo? Ou será que um pediatra já resolve? Oi, Eliane. 9 aninhos, Isso que a gente estava tentando explicar aqui, o mais comum é entre 12 e 18. Mas o pediatra, por exemplo, se chegar no pediatra, tiver um problema cardíaco, um problema auditivo, um problema respiratório, ele vai encaminhar para o cardiologista, para o otorrino, para o pneumologista. O pediatra é um clínico geral. Muitas das vezes, eles precisam de nós especialistas na área para saber, de acordo com o peso, o tamanho da criança, a cultura, a coleta do material, para saber qual o melhor medicamento via oral, porque geralmente são em gotas, não são comprimidos nessa faixa etária. Então, a Luana, né? Luana fez corretíssimo, o ginecologista, o pediatra até vai ficar mais à vontade, porque a linha do pediatra é mais ampla, não é tão específica. O corrimento é algo específico do ginecologista. Então, melhor Parabéns ela ir ela. ao especialista. Muito Perfeito, melhor. Fez certinho. Tem mais pergunta pra gente. Agora sim, a Luana, o que pode agravar um endométrio focalmente heterogênico? Doutor, por favor. O que pode agravar um endométrio focalmente heterogênico, sugerindo a presença de pólipo endometrial? É uma pergunta que uma mãe fez para uma filha, pelo que a gente entendeu, né? Então, isso é uma descrição de uma provável endometriose, é sugestivo de endometriose, que é uma camada da menstruação que cresce um pouco mais exacerbada. Ao invés de ter um crescimento homogêneo, teve um crescimento heterogêneo, e isso pode gerar muitas dores na adolescente, fazendo com que ela tenha muita cólica menstrual. Requer a atenção do ginecologista para retirar as cólicas e evitar mais tarde que ela tenha endometriose e, em consequência disso, possa ter uma infertilidade, uma dificuldade para engravidar. Certo. Doutor, na hora do exame ali, a gente falou sobre a necessidade do exame ginecológico nessa conversa com a adolescente. Você explicou que inicialmente é só da parte de fora ali que vai tirar esse resíduo. Mas a questão, em algum momento vai ser indicado de uma forma diferente ou esse vai ser o procedimento? Às vezes a garota só está com uma infecção urinária, ou ela está preocupada com o desenvolvimento, não está ganhando muita altura, a mama não está desenvolvendo, ou então o oposto, já está com 16 anos, a menstruação não desceu, tem menstruação irregular. Então as causas são as mais variadas.
O exame em si é feito de comum acordo quando a gente vê necessidade. Pode-se simplesmente pesar e medir, eventualmente. Não tem corrimento, não tem por que colocar o cotonete e coletar o material. Não há necessidade. Certo. A gente vai focar na queixa, no que levou a criança ou adolescente até o consultório. Uma infecção urinária, por exemplo, às vezes ela está com uma cistite, o pediatra não consegue uma consulta, uma coisa, a gente vai lá, pede o examezinho, ela faz, e a bateria entre 12 e 18 anos de exames, a rotina de exames, também pode ser solicitada por nós, ginecologistas. E quando essa adolescente já iniciou a atividade sexual? Aí é premente que ela nos procure, antes de tudo, o ideal é nos procurar antes de ter a vida sexual ativa, para a gente poder explicar sobre os riscos que corre e não ter uma relação protegida, as consequências, alguns comportamentos a serem adotados para evitar essas doenças. Então, aí é premente, aí é meio que obrigatório. Vida sexual ativa está indicado acompanhar pelo menos a cada 6 meses com um ginecologista. Perfeito. Tem pergunta pra gente na tela, pode colocar aqui. Alicia, uma menina com 15 anos ainda não menstruou, o que fazer? Ótimo. Alicia, obrigado pela pergunta. Não existe idade, existe a idade mais frequente para se entrar na puberdade, que é quando a menina começa a menstruar. Mas algumas começam com 9, outras com 10. Quanto mais cedo vai vir a menopausa. Então, quanto mais tarde, é melhor, porque ela vai entrar na menopausa mais tarde. Então, a média é em torno de 13 anos a primeira menstruação. 15 está demorando um pouquinho, mas não significa que tenha nenhum problema. É um amadurecimento hormonal que leva um período para poder desencadear, e uma vez começando a menstruação, ela já vai vir de maneira regular. Ela precisa, a partir de que idade, ficar preocupada? Ou é bom só fazer o exame? Tá tudo já bem? Seria bom fazer uma dosagem hormonal, conversar com um profissional para saber, ter alguém para acompanhar. Okay. Seria interessante. E tem mais uma pergunta pra gente, a Evelyn. Eu tenho 15 anos e sofro com corrimentos diários e com odor. Eu tenho que me preocupar? Oi, Evelyn, tem sim. Vamos fazer isso que a gente está comentando aqui. Procura um profissional, agenda lá, conversa direitinho, diz a característica do corrimento, se tem o odor, a cor, a frequência, se é mais algo muito importante para nós, se é mais frequente no período pré-menstrual ou no pós-menstrual. Geralmente fungos é mais no período pré-menstrual, bactérias mais no pós-menstrual. Observar se tem um odor é muito importante, então tem que procurar sim. E doutor, é interessante que a Evelyn não tome banho 12 horas antes de fazer o exame? É fundamental, porque tendo tomado banho antes de 12 horas, o material que a gente vai coletar vai acabar dando o tipo de sabonete que a Evelyn utilizou Daí no não banho. Vale. Porque vai para o laboratorista, né? E o bioquímico vai avaliar, então 12 horas a mãe tem que preservar essa menina intacta. Tá acabando nosso tempo, mas isso é importante. As mulheres normalmente tomam banho antes de fazer o exame. Mas aí já tem vida sexual ativa e o exame é interno. Entendi. É porque a adolescente tem um ímã imperfurado. Então a gente vai ter que coletar externamente, e essas 12 horas são fundamentais para ver um acúmulo de secreção. Para as demais, o banho normal. Tá ok, não precisa. Tá certo, doutor. Obrigada. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Acho que muito adolescente aí tá acompanhando a gente. Que bom, né? Valeu, doutor. Obrigado.